Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos aprender como utilizar imagem no P5JS, beleza? Então aqui a gente tem um tutorial que eu preparei para vocês, esse tutorial vai estar na descrição do vídeo, certo? É um tutorial descrito, onde eu coloquei todas as informações que vocês precisam para fazer exatamente o que eu vou fazer aqui no vídeo. Então se vocês ficaram com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários, acessa esse tutorial para ver se você consegue tirar essa dúvida ou assiste o vídeo novamente, porque eu vou estar dando todos os detalhes que vocês precisam para utilizar a imagem, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai entrar no nosso editor do P5JS, também está na descrição o link desse editor. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, também assista, porque esses vídeos eles são progressivos, né? A gente vem do primeiro vídeo, que é falando sobre o que é o P5JS, o que é a biblioteca do P5JS, para você entender qual é o objetivo dessa playlist. A gente tem o vídeo de introdução ao P5JS Editor, onde a gente vai aprender como funciona, né, o editor online, para a gente não precisar baixar um editor no nosso computador, certo? Lembrando que esse vídeo é para iniciantes, então você vai começar a ter contato com a programação web e por isso não é necessário que você baixe programas excessivos no seu computador, ok? Então agora a gente vai passar para a parte de imagem. Como utilizar uma imagem no P5JS Editor utilizando a biblioteca P5JS. Então aqui a gente vai editar o nome do nosso projeto, vou colocar tutorial imagem, certo? E vou salvar esse projeto para que ele fique disponível nos meus esboços. Então, se a gente vier aqui nessa setinha e colocar meus esboços, a gente vai vir aqui, vai acessar todos os esboços que a gente já criou, beleza? Então, aqui, ó, a gente acessa o esboço que a gente acabou de salvar. Então, agora, a gente tem aqui, ó, o nosso canvas, que é a nossa área de trabalho, ela está definida 400 por 400 pixels. A gente vai escolher a imagem que a gente quer utilizar, certo? Então, a gente vai aqui no Google, vai colocar paisagem, certo? E aí, a gente vai vir aqui em imagens e vai escolher uma imagem para utilizar. Então, eu vou clicar aqui nessa, vou vir aqui e vou com o botão direito, vou clicar em salvar a imagem como. E aí, vou salvar essa imagem, renomeando ela como paisagem, certo? E ela vai ficar salva aqui no meu computador. Uma outra informação importante é que a gente vai precisar guardar essas dimensões que aparecem aqui na imagem, né? 750 por 460. Por quê? Porque essa imagem, ela tem essas dimensões. E se a gente alterar a escala dessa imagem, né, ela vai ficar distorcida. Então, é bom a gente guardar essas informações. Então, a gente vai vir aqui no nosso editor. Então, a gente vai criar duas variáveis que vai ser L e MG, L de largura, certo? E H e MG, que é H de altura. Então, a gente vai pegar lá a largura, que é 750, essa largura está em pixel, certo? E a altura 460, então 460 aqui. A gente precisa dessas dimensões para a gente não perder a escala da imagem, beleza? Agora, a gente já salvou a imagem no nosso computador, a gente vai vir aqui em arquivos de esboço e vai vir em carregar arquivo. Quando a gente carregar arquivo, a gente vai clicar, né, na parte branca aqui que aparece arraste e solte arquivos aqui, ou clique para usar o navegador de arquivos. A gente vai clicar e vai lá onde a nossa imagem foi salva. E vai vir, vai ter lá paisagem, que é a imagem que a gente salvou. Então, a gente vai vir e vai utilizar essa imagem. Abrir. E aí, a imagem vai estar salva no nosso projeto. Agora, a gente vai fazer o upload dessa imagem no nosso código. Então, existem dois processos, existem três processos. A gente vai baixar a imagem no nosso computador, baixar a imagem no nosso projeto, baixar a imagem no nosso código, certo? Então, são esses três passos necessários para a gente conseguir utilizar essa imagem. Então, aqui, preload,
que é a função que vai nos ajudar a baixar o arquivo. E aqui a gente vai criar uma variável img, certo? Se a gente vier aqui em referência e colocar aqui image, vai aparecer aqui o passo a passo, que é justamente isso que eu estou falando com vocês. Cria uma variável para a imagem, faz o upload da imagem com a função preload e utiliza a imagem com o código image, certo? Então, tudo isso está descrito aqui nos passos do nosso tutorial. Tudo que eu estou falando aqui, beleza? Então, agora a gente vai utilizar essa variável img e vai dizer load image. Esse load image é o comando para passar o caminho da imagem. E aqui no caminho da imagem a gente vai colocar exatamente o que está aqui. Então, a gente pode vir e renomear, igual a gente fez no arquivo de fonte. A gente vai vir aqui, renomear, seleciona tudo que está aqui, o nome e a extensão do arquivo, copia, aperta Enter para não alterar nada e cola aqui. Essa é a forma mais fácil de você não errar o nome do arquivo, se o nome for um pouco complicado. Mas como esse nome é fácil, a gente pode digitar tranquilamente. Então, a gente pode vir aqui, paisagem.jpg, certo? Então, a gente pode digitar tranquilamente porque a gente salvou o nome da nossa imagem, um nome fácil. Agora, se fosse um nome difícil, é melhor vir aqui em renomear, selecionar tudo, copiar, apertar Enter e colar aqui dentro, beleza? Porque aí a gente já vai ter certeza que o nome da nossa imagem está correto. Então, agora que a gente já tem essa imagem aqui, a gente pode vir aqui e colocar o comando image, certo? E vamos utilizar essa imagem que a gente guardou na variável img. Então, o comando image, se a gente vier aqui, ele vai ser utilizado justamente com o comando, o código, né? Aqui, image. Aí a gente tem o X da imagem, o Y da imagem, que é o quê? As posições em X e Y, as coordenadas em X e Y da imagem. E a gente tem a largura e a altura da imagem. Por isso que eu salvei a largura e a altura da imagem lá nas nossas variáveis. Beleza? A primeira informação é a própria imagem. Então, a gente coloca aqui a variável que nós guardamos a imagem. Ok? Sempre vai ser uma variável aqui, porque a gente sempre vai estar utilizando a variável que a gente salvou lá com o load image na função preload. Outra coisa que é importante a gente saber é justamente essa parte aqui, ó, onde ele fala que o ponto X e Y da imagem é esse ponto aqui, superior esquerdo. Então, sempre que a gente dimensionar a nossa imagem, a gente vai estar colocando ela na posição X e Y com relação ao ponto superior direito da imagem. Então, sempre vai ser isso, e aí depois a gente tem a largura e a altura aqui, certo? Então, é bom a gente saber disso, por quê? Porque quando a gente for utilizar essa imagem lá no nosso Canvas, ele sempre vai estar organizado dessa forma. Beleza, aqui a gente vai colocar X e Y, que é justamente as posições que a gente quer que apareça a imagem. Eu vou colocar 10 e 20, certo? E a largura e a altura, L e MG e H e MG. Se a gente quiser salvar as coordenadas da imagem numa variável, a gente pode colocar aqui também. var x e mg igual a 10, foi o que eu coloquei lá, e y e mg igual a 20. Pronto. A gente pode ter tudo em variáveis, porque aí quando a gente precisar alterar, a gente só altera na variável, não fica alterando onde a gente utilizou a imagem. Isso facilita bastante. Então, aqui a gente vai colocar x e mg e y e mg na ordem, certo? Agora, a gente vai salvar o nosso código. Não esqueçam de salvar. Não deixem esse botão auto-atualizar marcado, certo? Porque se você marca qualquer alteração que você faz aqui, qualquer coisa que você faz aqui, se esse botãozinho de play aqui estiver rodando, ele vai ficar atualizando automaticamente.
Então, aqui a gente vai colocar HIMG. E aí ele já atualiza, tá vendo? Então, não é bom quando a gente está utilizando repetição. E a função draw, ela já é uma repetição por si só, já é um loop. Então, a gente precisa salvar o nosso código primeiro para poder executar e ter certeza que não vai dar erro e a gente não vai perder o que a gente fez até agora. Então, aqui, ó, a nossa imagem, ela tá maior do que a nossa área de trabalho. A gente pode aumentar a área de trabalho? Pode. A gente pode colocar ela aqui com 800 de largura. 800. E aqui pode botar 500 de altura. Vamos ver? Pronto, aqui ela já ficou enorme, tá vendo? Ok. Agora a gente consegue ver a nossa imagem completamente. Ah, Daiana, mas eu não quero que a minha imagem fique desse tamanho, que é o tamanho original dela que a gente viu aqui, né? Eu quero que ela fique menor, mas como que eu faço para não perder a escala? Então, a gente vai vir aqui e vai dividir pelo tamanho que você quer. Então, você quer, por exemplo, ela pela metade. Então, a gente vai dividir por 2. Vai pegar aqui o tamanho e dividir por 2. Então, quando a gente faz isso, ela divide o tamanho por 2, né? E aqui também vai dividir pela metade. Então, a imagem aqui já está redimensionada, mas com a mesma escala. Então, ela não perdeu a qualidade, certo? Então, é importante vocês fazerem isso para não perder a qualidade da imagem quando vocês querem utilizar a imagem completa. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o meu canvas exatamente com o tamanho da imagem, 750 por 460. Por quê? Porque eu quero utilizar essa imagem como plano de fundo da minha área de trabalho. Então, eu vou tirar aqui, dividir por 2 e vou salvar aqui. E agora, ela tá no tamanho original, né? Eu vou vir aqui, comentar esse código, image, e vou usar a minha imagem no background, certo? Então, aqui, esse comando image é para a gente utilizar a imagem nas dimensões que a gente quer, na posição que a gente quer. Quando a gente quer utilizar a imagem no nosso plano de fundo, para aquela imagem ser a imagem de fundo da nossa tela, a gente vai utilizar ela no background. E aí a gente não precisa do comando image, a gente vai precisar apenas da variável onde a gente guardou a imagem. Então, aqui a gente já fez e agora o nosso plano de fundo é a nossa imagem, certo? Então, eu peguei as dimensões da minha imagem, coloquei na minha área de trabalho e depois eu fui lá e coloquei a minha variável, que eu guardei a imagem, no background, certo? Então, dá pra gente fazer isso também. Então, não vai precisar você usar o comando image, redimensionar, colocar as larguras e a altura do seu canvas, para que ela fique em cima do canvas, em cima da área de trabalho. Beleza? Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco extenso, mas é como eu falo para vocês em todos os vídeos de tutoriais. A gente faz aqui o vídeo detalhado, explicado, para que vocês possam colocar isso em prática e aprender com os erros, mas também aprender com a facilidade de você utilizar um editor online. Beleza? Então, não esquece de salvar o seu código, certo? Vem aqui em arquivo, salvar. Lembra que tem aqui em cima a opção de trocar a linguagem, certo? Se o seu editor tiver em inglês, você pode trocar para português aqui nessa parte, beleza? Então, não esquece disso para facilitar aí o uso do seu editor. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever aqui no canal. Nós temos vídeos todo sábado às 18 horas. Então, não esquece de se inscrever e deixar o seu like, beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!